Pipa, mais conhecida como Pipa de Massa. Não é o meu apelido verdadeiro, é uma expressão. Há muita gente que acha que é porque eu gosto bem de massa, não. É porque é uma analogia ao capitalismo. Cantora lírica. Yeah. Isso é boa. Sem autotune nunca. Sem altura. Não quero reformular. E sou roqueira. Basicamente nós temos uma demo bué cracuda que andou a circular pelo WhatsApp. Eu achava que a música tinha bastante potencial porque era bué catchy e não saía da minha cabeça nem dos meus amigos. E aquilo teve um bocado um boom pelo WhatsApp antes de lançarmos. Por isso, já esperava que tivesse um bocadinho de adesão, mas não tanta como teve. Uma vez eu estava no Porto só a chilar e de nada começo a ouvir Beto Vila Moura a tocar e a música não tinha sido lançada. E fiquei bem confusa. E fui perguntar tipo, onde é que arranjaram aquilo. As pessoas disseram, uns amigos nos mandaram pelo WhatsApp e eu, ok, tudo bem. Depois decidimos lançar a song já mais composta e acho que correu bem. Então eu fui um bocado obrigada a começar a fazer música, não foi bem uma escolha minha. Eu fui também meio forçada a começar a fazer DJ sets. Foi o meu amigo Beija-Flor, que nós tínhamos uma residência nos anos 70 na altura, e ele disse, olha, próximo mês és tu. E eu, ok, tudo bem. Então foi 2 semanas intensas dele a ensinar-me a mexer numa mesa e a começar a perceber como é que ele funcionava. E pronto, eu comecei a fazer DJ sets e curti bem. E chegou a um ponto que já me estava a sentir um bocado mal estar só a fazer com a música dos outros e não ter a minha própria. E eu sempre gostei de cantar, não canto bem, mas não gosto nada de usar autotune, uso a minha voz sempre natural, como sabes, né? E decidi só começar a cantar. Um amigo meu, que é DJ TM, foi o que me empurrou mais, porque ele curte bem de fazer música, mas não curte cantar, então precisava de uma voz. E chamou-me e fizemos Beto Vila Moura primeiro. Começámos a fazer outras musiquinhas que ainda não saíram, mas vão sair. Eu não tive teoria musical, nunca tive aulas de música na minha vida, mesmo nada com música. Só acho que tenho bom ouvido, acho que reconheço notas facilmente. Dá só para fazer música mesmo não tendo estudado e acho que estou a demonstrar isso. E acho que o pessoal está um bocado à espera que a minha próxima música seja sobre Betos. Mas não é, só quero fazer música que faça as pessoas rir. É só isso, tipo, e que seja divertida e com um bocadinho de qualidade, mas não tem de ser a melhor cena do mundo também. Porque lá está, não é isso que eu sou, tipo, não estudei para isso também. Só quero rir-me das minhas músicas e rir-me a cantá-las. Principalmente a música que dá para rir. Inside jokes culturais, tipo, toda da nossa geração e para outras gerações também. Os meus DJ sets eu gosto de dizer que é um stand-up comedy que dá para dançar. Tipo, eu só quero estar divertida. Essa noite foi muito fixe, foi bem especial. Pronto, foi noite de despedida e ver não só ver a casa cheia, mas foi ver a grande maioria das pessoas, eram pessoas que eu conhecia, eram os meus amigos. Normalmente danço mais atrás da mesa, não vou muito para a frente e nessa noite estava bem, com boa energia, bem, eram só os meus amigos, portanto estava bem à vontade. E para cantar também acho que se notou isso, foi bem divertido, senti-me rockstar. Então foi difícil, mas foi divertida também, estava bem emocionada e como partilhei com o Alec By The Moon também e temos muitos amigos em comum, foi duplamente emocional, sentir que estávamos nessa aventura juntos e que dizer Deus àquela gente toda, foi complicado. Como é que estás a sentir sobre ir embora? Estou bem entusiasmada, estou bem assustada também, porque pronto, eu aqui ganhei mais confiança e ganhei mais conhecimentos para agora os aplicar lá, mas lá ninguém sabe quem eu sou. Não que aqui muita gente saiba, mas tipo, já um nichozinho de pessoas que me conhecem e que vêm aos meus sets quando eu vou tocar. Enquanto lá é tipo, ninguém sabe. Mas acho que é só tipo 2 guides meio forçados com pedir ajuda a alguém, conheço
pronto, conhecer alguém que também toque e que nos chame para tocar com essa pessoa e depois a pessoa é capaz de gostar ou não. Acho que sim. Posso não estar bem tipo no centro, mas é ok, né? Diz? É ok não estar mesmo no centro. Acho que um bocadinho mais tipo. Não. Ok. Na boa. Ok. Estás confiante? Estás fixe? Estou bem confiante. Estou bem tipo, esta é a minha casa. Eu chill sempre assim. Como é que sentes? Passado tipo quase um ano. Sinto-me com bué frio, mas no geral bué fixe. Não sei, tipo, sinto que Berlim se tornou bué a minha casa nova. Quando fui a Lisboa agora em outubro, não sei, tipo, óbvio que gostei de ver toda a gente, ver os meus amigos e estar a comer pastéis de nata e café barato, mas tipo, I don't know, aqui sinto-me mais feliz no geral. Se calhar porque há mais oportunidades e porque tenho sempre coisas para fazer e bué pessoas parecidas comigo a fazer música e assim. Eu nunca tive tipo uma fase má, tive de sorte. Sou uma experiência rara. Já falei com pessoas que emigraram para aqui e que não têm a mesma experiência que eu, que é um bocado mais duro. Mas acho que fui sortuda, porque tenho estado rodeada de boa gente fixe e gente que me puxa bué para cima para fazer coisas e para ir sair e assim. Portanto, tem sido só. Eu cheguei ao mesmo tempo com o Duarte, ali pai do mundo, não é? E com a Joana, a namorada dele. E nós éramos amigos, mas não éramos tão chegados como somos agora. Agora somos mesmo besties, que é bem interessante. Porque até na entrevista passada até fizemos a despedida juntos e tal, e tinha sido bem fixe. Mas agora que eu tenho noção, tipo, nós na altura éramos bem pouco amigos, agora que estamos mesmo amigos. Eles são um grande apoio, mas entretanto também conheci os Seven Angels, só os conheci cá, apesar de já saber quem eles eram antes. E tenho colaborado com eles em separado, não com Seven Angels. Isso seria bem funny então, mas acho que eles não estão up for it. Mas tenho feito boas cenas, mais com o Dragzilla, com o Swan Palace também tenho feito cenas, mas ainda vai demorar um bocadinho a chegar lá, porque está mais emo e mais perfesh. Este grupo de portugueses ajuda bué a manter isto, mas também conheci bué gente internacional e bué alemães, que é como eu tenho tocado mais cá também. Tenho ido tocar com a minha amiga Osaia, que eu conheci no meu segundo dia em Berlim, e ficámos tipo instantaneamente soulmates e fizemos uma World Tour juntas, andámos pela Alemanha, fomos a Nova Iorque tocar, ela também veio comigo a Portugal. É engraçado porque no último segmento da entrevista do ano passado eu digo, estou nervosa porque ninguém me conhece lá, mas o meu plano é fazer 2 gigs assim meio forçados com alguém e depois logo se vê. E foi bem isso que aconteceu, assim que eu aterrei cá, conheci a Osaia, fizemos uns 3 gigs em que ela estava a ser bocada e ela levou um bocado de arrasto e agora já estou a ser bocada sozinha porque as pessoas já sabem quem eu sou e assim. Isto é bem funny. Quando sais daqui e pensas que deve haver mais oportunidades lá fora e tipo, tu chegaste e rapidamente encontraste espaço e oportunidades para fazer o que tu querias. Mas se calhar também estou aqui a vender uma ideia de Berlim demasiado boa, não sei, é fodido na mesma, tipo, não é assim, eu na verdade em Berlim mesmo só dei 3 DJ sets, num espaço de quase um ano, isso não é nada, mas pronto, é tipo, também é um bocado pouco a pouco. Tenho tocado bastante a dar suporte a outros artistas. Esta imagem, esta persona de popstar é bem fixe, mas eu tenho um emprego durante o dia para conseguir ser DJ, ser cantora e ir a gigs, porque eu estou só a gastar dinheiro. Tudo é dinheiro, não é? Todo o gear que eu tenho, pagar às pessoas para fazerem mix e masters, pagar, sei lá, edições de vídeo, tudo o que venha com a música é dinheiro. E não estou num nível de equilibrar ainda. É bem complicado. Até Nova Iorque, toquei 4 venues lá e mesmo assim não fiz dinheiro suficiente para pagar as viagens. Tipo, imagina, para quem estava de fora, e na altura, nós não somos propriamente bros, né? Na altura não estávamos a falar muito, foi só tipo, do nada, Nova Iorque. Não, eu sou bem famosa em Nova Iorque, eles chamaram-me 4 venues. Não, eu fui uma noite bem random a um bar e estava a tocar uma DJ que é a minha cara metade, em termos de gosto musical, e eu fiquei bem, oh meu Deus, temos de ser amigas. E no fim falei com ela e demos bem bonding e combinámos fazer um back-to-back só de chilar. Correu bem e ela disse, olha, eu vou voltar para Nova Iorque, porque ela é de Nova Iorque,
Mas se quiseres ir lá visitar-me, vem e eu tento arranjar gigs. E eu digo, ok, let's go, bem fixe. Vi voos, a Lina, a Osaia, alinhou comigo, vimos voos, pagámos os voos e depois foi tipo praying que nos conseguissem bocar gigs. E foi fixe que ela arranjou 4, mas só 2 deles é que foram pagos. Por isso. Não deu grande dinheiro, mas deu uma experiência fixe. Foram 2 semanas bem divertidas, bem intensas, mas bem divertidas. Estou a cobrar bem a ilusão toda da minha World Tour agora. Headliners, pipa de massa é uma farsa. Na maneira como tu fazes música mudou alguma coisa? Primeiro eu tive muito tempo deste ano sem fazer música nenhuma, porque eu em Lisboa tinha um estúdio e aqui não tenho. Arranjar casa cá é bem complicado, ter estabilidade financeira também foi difícil e agora que as coisas estão a andar melhor, comprei o meu primeiro microfone, tenho um monitor, tenho uma interface, mas ainda me falta tipo speakers mesmo, faltam-me fones de estúdio, coisas que são mesmo importantes para conseguir produzir sozinha. Por isso a música que tenho feito é um bocado sustentada por outras pessoas que têm esse material. Tive mais a dedicar a ser DJ, por acaso, este ano. Mas agora sinto que estou de facto a mudar a maneira que estou a fazer música porque tenho uns vizinhos um bocado chatos, então não posso cantar muito alto em casa. O que me está a obrigar a cantar cenas mais calminhas e tranquilas e falar do coração, que é uma cena que eu nunca tinha feito antes, porque só fazia músicas goofy, sobre cenas goofy, mas agora estou a cantar sobre amor e assim. Berlim está-te a deixar menos goofy, Filipe Alério. Não, acho que não. Impossível, isso nunca me vou ganhar. Eu é que estou a tornar Berlim mais goofy.